Torá, isso. Vamos lá. O Eliyahu Hanavi, antes dele falecer, ele tinha passado algumas missões para o Elisha. E uma delas era nomear um novo rei no reinado de Israel. O rei atual era o Yehoram. Esse Yehoram teve alguns minutos, momentos de um pouco de tchuvá, mas ele foi um rei perverso, fazia idolatria, etc. E o que ele tinha que fazer era colocar um novo rei sobre Israel, que seria, o nome dele seria o Yehu. Yehu. Seria bom, talvez? Seria bom. Seria bom, ele era um tzadik. Né? E no, No reinado de Israel. é, Reinado de Israel. O reinado de Yehudá, eles estavam com um rei, e esse rei, ele era parente, ele se tornou parente através da esposa do Ahav, que era o rei de Israel. O nome dele era Ahaziah. Esse Ahaziah também não estava seguindo os caminhos, os bons caminhos. Então, agora a gente vai ver o que vai acontecer com esses dois reis de Israel e de Yehudá. um nomeado por. Então, o Elisha agora vai nomear esse Yehu, É. e esse Yehu vai ter que tomar algumas providências drásticas. Então, vamos ver o que acontece. O Elisha, então, ele tem que agora nomear um novo rei, só que ele não faz isso ele mesmo. Ele vai nomear alguém para fazer isso, porque se ele entrasse no o que acontece? O rei atual era Jehoram. Ele estava doente. Ficou muito doente, conforme a maldição que ele já tinha Ele, os recebido. filhos, é. Não do Metsorá, não do Ah, Metsorá. Ele estava com uma doença que foi quando o profeta tinha dito para ele que ele ia ficar severamente doente. E então ele estava morrendo, mas ainda estava vivo. E o profeta, em vida, já iria nomear o próximo rei. E esse rei não seria filho dele. Então, isso seria algo, né, seria uma declaração de guerra, eventualmente. Então, ele não podia ele mesmo ir, porque onde ele ia fazer muita comoção. Então, ele chama um aluno dele chamado Yoná, que a gente já viu antes, que é o profeta Yoná Ben Amittai, aham. certo? Mas o Yoná, ele era um profeta, mas não era um profeta ainda famoso como Elisha. Então, de uma maneira mais sutil, ele ia conseguir nomear o novo rei. E aqui tudo vai acontecer de uma maneira bem milagrosa, né? Você vai ver que tudo vai funcionar de maneira bem redonda, conforme a orientação do profeta e a vontade de Hashem. Então, o que acontece? O Yehoram, é, ele estava doente, como eu falei, e o Elisha, ele tinha que ir até o lugar, amém. Ele tinha até que ir até a cidade chamada Ramot Gilad. Então, ele vai lá, ele vai lá e ele manda o Yonah, e tem mais um detalhe, que aquele Yehoram, em determinado momento, ele tinha mandado matar o Elisha. Se você lembra? E aí, de última hora, ele se arrependeu, foi correndo e mandou, opa, peraí, deixa eu conversar com o profeta. E aí ele não deixou matar o profeta. Então, já que ele se humilhou e veio até o profeta e falou, não quero que te matem. Então, ele foi poupado de não ser morto diretamente pelo profeta. Então, porque você vai ver que esse novo rei, ele vai ser incumbido da missão de matar o rei anterior. Poxa vida. Judeu? Difícil. Então, Elisha não queria ele mesmo fazer isso, por um reconhecimento que ele poupou a vida dele. Quer dizer, ele ia matar e não matou. Então, ele não ter matado, ele merecia um reconhecimento não dele mesmo, não ser aquele que iria matar ele. E aí ele vira para o Yoná e ele fala o seguinte: você tem que pegar um jarro de azeite e você vai ter que ungir esse novo rei, chamado Yehu. Ele, por enquanto, é um general. Ele vai estar reunido com outros generais. Você vai entrar sem pedir permissão na sala onde eles estão reunidos. Você pede para falar com ele de forma sigilosa e você vai lá e unge ele como rei.
Puxa vida, mas tá numa reunião aqui, um minutinho. Você vai ser o próximo rei. Então, é mais Yoná é o profeta Yoná. Yonah ben Amittai, falamos agora. Então, ele dá para ele essa missão e ele fala, você vai virar e falar para ele, eu ungi você como rei de Israel e logo em seguida você sai correndo, vai embora correndo. Porque os outros querem matar. Exatamente. Então, o Yoná, ele também queria, porque ele tinha que fazer isso o quanto antes, o profeta falou para ele, faz isso agora, para evitar muita luta, muita guerra, porque tem um rei anterior, que ainda está vivo, Yoram. Então, agora é o momento certo de você fazer isso. O Yoram, ele estava no lugar chamado Israel, e esse lugar estava longe do seu exército, então seria o momento adequado para essa mudança. Lembrar um ponto importante, que a gente já conhece esse ritual de você ungir o novo rei. Assim foi com o rei David. Só que, dois detalhes. Essa unção, normalmente, ela acontecia apenas no reinado de David, e não do reinado de Israel. Essa mitzvah de ungir o rei com Shemen HaMishcha, que era um óleo especial que a Torá descreve para a gente como fazer, etc., ele era exclusivo ao rei Davi, número um. Número dois, só precisava fazer isso com o reinado de Davi quando havia uma discórdia de quem seria o futuro rei. Porque se teu pai já é rei, você não precisa ungir o filho, a não ser que tenha alguma discórdia, etc., alguma disputa. Aqui, então, quando ele vai ungir, é proibido você ungir um rei que não é da dinastia de Davi com Shem Mishra. Então, o que ele fez aqui foi mais simbólico. Ele ungiu ele não com Shem Mishra, aquele Shem especial, e simplesmente com um azeite comum. E ele fez isso porque ele agora está nomeando um novo rei que não é filho do rei anterior. E nesse caso tinha disputa. Então, por um lado, tinha necessidade de você ungir um novo rei, para mostrar que ele foi escolhido por Hashem. Por outro lado, não foi com o Shem na Mishpah original. Depois de muitos anos, então. Hein? Que agora aparece o Shem na Mishpah. Sim, eu acho que sim. Que eu me lembre já. Até... Que eu me lembre, nenhum dos outros reis teve isso desde Davi. Sim. Esses reis não eram de Eudá. Não, estamos falando, era de Malchei Israel. Era um general lá mais forte que aí ficava lá Sim, como rei. Malchei Israel. Mas como é que hoje ele jogava um pouquinho assim de hoje? Jogava. Festa, né? Então, eles tinham que fazer um sinal especial, que se eu não me engano, a linguagem que o Rashi fala, eu acho que é fazer como um ki em Evanit, em grego. Tem uma letra, que é como se fosse, uma letra, acho que é esse nome, como se fosse um Rav em Evanit, em grego. Então, não sei se era um meio arco, como se fosse um Rav, essa é a linguagem que me lembro que o Urash fala. Mas eu não sei se isso se trata do Cohen, quando ele tinha que fazer, ou era do em grego, mas que o Urash, quando ele quer falar o formato, então ele usa uma das letras do grego para te dizer assim, como se fosse um... traço. Não sei se é essa. Não lembro. Não lembro. Não, Mas a um testa, né? círculo e um I, um O dentro de um círculo, em cima de um círculo. Um I dentro de um O? Não, um O e um I por cima, assim. Não, então, espera. Ah, Não sei se é isso. Agora, eu tenho quase certeza que esse formato era para quando ele foi ungir os Koanim. Para um rei, aqui ele fala que ele derramou na cabeça dele. Se eu não me engano, tentem lembrar vocês, que quando o Shmuel ele foi ungir, Davi também derramou na cabeça dele. Sim, Ele pegou um chifre, com o chifre ele foi lá e jorrou na cabeça dele. Então, quando a gente fala de Mashiach, que é o rei ungido, então eu acho que ungido vai ser dessa forma também. Eu não sei se vai ser ungido ou derramado. Ungido parece mais que ele untou, não sei. jogou um pouquinho. Bom, eles copiaram isso também, né? só para lembrar a ideia de você ungir, fazer esse ritual de fazer com um azeite. Então, o azeite tem muitos simbolismos, mas a gente sabe, está chegando em Hanukkah, que o azeite ele simboliza a sabedoria. Você mistura o azeite com a água, ele não se mistura e ele fica em cima. Então, quando você está dedicando, falando, olha, agora você será
um rei de Israel, significa você não se mistura, você está acima do resto do povo. Tanto é que, em seguida, você vai ver que vão colocar ele num lugar alto. Os generais que estavam com ele vão incrivelmente, inesperadamente aceitar ele como rei e vão colocar ele, pegar as roupas que eles têm para colocar ele em cima de uma escada para colocar ele no lugar mais alto. Esse era o ritual que se fazia antigamente quando alguém era designado como rei. Então essa ideia do azeite, do óleo também é a gente se mostrar que ele realmente é mais elevado. Então só para lembrar, cuidado aí. Aqui tá. É, o A gente sabe que o Pasuk fala para a gente, Ner Hashem Nishmat Adam, que a vela de Hashem é a alma da pessoa, e como a gente alimenta a vela é com o azeite, certo? E o azeite são a Torá e as mitzvot que a gente faz, que eles fazem com que a gente viva uma vida mais elevada. Então, apesar de nós não sermos reis, a Gemara fala que todo o povo de Israel é chamado Bnei Melachim, são chamados de príncipes, pela questão lá do horário do Shema, e a gente acorda mais tarde. Eventualmente, tem alguns que acordam mais tarde, como os príncipes, e podem acordar, tem essa folga. Então, nós somos chamados príncipes, então a gente tem essa incumbência também de viver uma vida mais elevada, assim como o azeite. Existe prova que existe outro mundo, Fabinho? Boa pergunta. Não, porque a nossa alma, ela sai. Fica só o corpo. E qual a Mas prova que aí existe que a gente vai para você não outra? vai ter prova matemática. A gente tem prova porque a Torá fala para gente, nossos sábios ensinam para gente, e essa é a melhor prova que tem. Não precisamos de. O resto. Prova material. Foi e voltou. Prova. Que não era Você não ordem. vai ter prova material para algo espiritual, você não vai ter. A gente vive num mundo oculto, onde a gente não enxerga o outro lado. Vamos lá. Então, ele chega até aquela reunião e ele fala para o Yehu, olha, dá uma licencinha, eu preciso conversar com você. E ele tinha uma aparência, uma vestimenta especial que os profetas ele usavam. Então ele entra lá, apesar de ele estar interrompendo uma reunião dos oficiais, ele entra e as portas abrem para ele sem problema, porque ele tinha um reconhecimento, um certo reconhecimento. Então ele não chamou tanta atenção como seria o Elishá, mas ele era um profeta. E ele vira e fala para ele, olha, vim aqui te contar um negócio importante, e ele vira e fala que você vai ser o rei de Hashem, assim disse Hashem, você vai ser o novo rei. Ele coloca o azeite, derrama o azeite na cabeça dele, e ele fala o seguinte, eu designei você para governar a minha nação, o povo de Israel. Você tem que liderar os judeus apenas para servir a Hashem. Essa sempre é a frase mestre. A sua missão é eliminar a família de Ahav. Você não precisa temer qualquer vingança, porque essa é a ordem de Hashem. Assim como a família de Ahav derramou cruelmente o sangue dos profetas de Hashem, a gente lembra disso. Então então você não pode ter misericórdia deles. Destrua todos os membros da família completamente. Uma missão difícil. Até mesmo aqueles que são parentes pelo casamento, que a gente vai ver que é o rei do outro reinado de Yehudá que se casou, porque eles também estão seguindo o caminho da idolatria. E sobre a esposa perversa do Ahav, o Ahav já tinha morrido, mas a Izébel, velhinha, ainda estava lá. Que ela instigou tudo isso, ela vai ser punida ainda mais severamente. Os cães, a gente já tinha lido isso antes, os cães vão comer a maior parte do seu corpo, Deus nos livre, no campo de Israel, onde Navot tinha sido morto. Navot era aquele homem que tinha o vinhedo, e o Ahav, ele tinha desejado aquele vinhedo e mandou matar aquele Navot. E ela não vai merecer ser enterrada. Ela, na verdade, intercedeu para que isso de fato acontecesse, então por isso ela ia ser morta. Ela também vai ser. Os cães vão comer o corpo dela naquele local. Midá keneged midá, Hashem pune na mesma medida. O Yoná, ele termina então essa mensagem para o Yehu, é o nome desse novo rei, e ele sai correndo, não fala nem tchau, não dá nem tempo de falar tchau. Ele passa a mensagem e ele vai embora. E quando ele vai embora,
obviamente, como eu falei, para ele não ser morto por qualquer pessoa que não apoiasse essa nova, esse, lembrando que eles acreditavam no profeta a ponto de falar, bom, se você apontou ele como rei de Israel, quer dizer que ele vai ser de Israel. Mas não acreditavam no profeta a ponto de não querer matar o profeta. Não faz muito sentido. Se você acredita que o que ele está dizendo é verdade, então fica quieto. Não, eu vou mandar matar. Assim como a gente viu antes que o Yoram também quase quis matar o profeta, porque ele era o que estava segurando, digamos, as pontas, etc. Peraí, mas se você acredita, então lembra aqui do que a Gemara fala, que Ganva Puma de Martarta Rahman Akaria. Significa que o ladrão, quando ele está na porta de entrada né, no buraco que ele fez para entrar na casa, ele vira e fala, Hashem, me ajuda para que eu possa roubar com muita atzlachá, que eu tenha muito sucesso. Minha parnassá, né? Minha parnassá, eu preciso. Se o ladrão que ele chega no Rabino, véspera de Yom Kippur, ele fala, Rabino, e começa a esvaziar os bolsos dele, Rabino, está aqui o que eu roubei do Moishe, do Yankale, faz favor, devolve para eles, véspera de Yom Kippur, e aí ele está indo embora. De repente o Rabino vê que o relógio dele sumiu. Ele fala, Ganer, volta aqui. O que aconteceu? Ele falou, Rabino, Yom Kippur chegou, mas Parnassá eu preciso garantir também. Devolvo ano que vem. Ano que vem eu devolvo. Então, essa é só uma anedota para lembrar o que a gente faz muitas vezes. A gente se arrepende, mas pela metade. Eu acredito, mas nem tanto. Eu acredito a ponto de pedir desculpa, mas não querer mudar meus caminhos eventualmente. Então, ou é ou não é. É aquilo que Eliyahu Navi falou, sai de cima do muro. Não tem essa. Um dia vou dar zará, um dia se decide, toma uma decisão e mude completamente. Então, quando ele volta para a reunião, os outros generais que estavam com ele viram e falam: o que esse homem falou? Mas como eles se referem a esse homem? O que esse Meshigne falou? Conhece a frase de Meshigne? Vem de Meshugá. Sim. Eles se referem ao profeta de Hashem de louco. E aqui a pergunta é por que eles estão se referindo a ele como um louco. Então tem duas explicações. A primeira explicação, mais, digamos assim, olhando de uma maneira positiva, é de que a gente sabe que todos os profetas, tirando Moshe Rabbeinu, quando eles se comunicavam com Hashem, eles entravam em estado de loucura, como se fosse eles perdiam o controle do corpo deles. E só assim que eles conseguiam se comunicar com Hashem. Então, às vezes eles tinham esse apelido de Meshigner. Por quê? Porque naquela hora ele entrava num estado fora da lógica, do comportamento comum. Mas também tinha uma conotação pejorativa. Estamos falando de uma época onde tinha muitos profetas do Baal, da idolatria e etc. Então, quando eles se referiam ao profeta autêntico, verdadeiro, fala, esse é um Meshigner, esse é um louco. Então, eles estavam se referindo a ele de maneira pejorativa. Então, tinha fundamento, digamos assim, na maneira que eles usaram, mas estava com um tom de desprezo. Pô. Então, mas aceitaram que o... Calma. Por enquanto eles não sabem o que ele falou, porque ele falou de maneira privada e saiu correndo. E aí, depois que ele vai embora, eles perguntam o que ele te falou. E eles estavam com medo, será que ele te falou alguma coisa em relação à guerra? Vai ter alguma rebelião? Vai ter algum ataque? É um profeta de Hashem, o que ele falou? Então, ele se errou, como eu falei, ele era um tzadik. Ele não queria mentir, mas ele também não queria contar. Então, o que você faz nessa hora? Você omite. Mas você não pode falar, né? O que você vai responder? São generais. E vê alguém entra no meio da reunião, te entrega um celular na mão, você atende o telefone e fala, ok, tá, desliga, né? E Nada, você não pode falar, não foi nada, né? Não, ainda ele entra com o cabelo molhado. Não sei se ele secou antes de entrar. Ele tava com o cabelo agora, tava com o gel, tava lá com óleo no cabelo. Então alguma coisa aconteceu. Te deu um banho? O que foi? Né? Então ele vira, aí ele vira e fala: Você conhece aquele homem? Ele fala. Ele fala um monte de coisa.
Mas ele- Falou, mas não disse mas nada. os outros aceitaram ele como rei. Ou isso é Calma, depois? calma, calma. Então, Ah, nem sabem que ele foi. sim, Eu adiantei o expediente. Eu contei que eles aceitaram. Contei antes da hora. Deu spoiler. Então então ele tentou dar uma enrolada. Só que eles entenderam que a coisa era mais séria e eles não deixaram barato. Impressionaram ele até que ele falou: tá, eu vou contar para vocês a verdade. Ele conta para eles exatamente o que aconteceu. Eles, teoricamente, eram generais do Yehoram. Teoricamente, deveriam cortar a cabeça dele. Só que é um ato de declaração de rebeldia. Mas, naquela hora, como eu falei, Hashem orquestrou tudo e, de maneira inesperada, eles, apesar de terem chamado o profeta de louco, então poderiam falar: você vai acreditar nesse cara? E se você acreditou, a gente vai te matar. Não. Então, eles acreditam e eles, então, se juntam, se unem com Yehu. E eles ousaram fazer isso porque o Yehoram, especialmente, como eu falei, estava doente e ele estava longe. Se estivesse perto, eles teriam mais medo de fazer uma coisa dessas. E como eu falei, então eles empilharam as roupas que eles tinham, colocaram ele em cima de uma escadaria com uma declaração, com uma aceitação que ele era agora o novo rei. Também um milagre que ele não comenta, mas eu imagino de que o fato de que aceitaram que você é o rei, não eu, é porque o rei está morrendo. Então, se é para alguém ser rei, por que vai ser você e não eu? Certo? Mas ele conta tudo para eles, inclusive o que ele teria que fazer, que agora a incumbência dele seria fazer algo muito difícil, que é matar o rei anterior e acabar com a família de Ahab, etc. Era uma incumbência difícil. A gente lembra que quando Davi Amelech ele estava falecendo, ele vira para o Shlomo Amelech e ele fala: olha, você tem que tomar algumas providências. E uma delas era acabar com algumas pessoas que Davi Amelech não tinha fechado as contas, certo? Se eu não me engano, Shimi Ben Gerá, tinha o outro, um dos generais do rei Davi, que foi contra ele, que ele manteve ele, mas no final ele tinha se unido com Davi por interesse. Então, quem lembra o nome dele? Tinha os dois generais famosos, Yoav, Yoav. Acho que foi o Yoav que tinha que matar. Bom, Esse tempo a gente. eu falei que eu vou fazer uma prova. Se fizer a prova, eu não passo. Tanto bom. E aí ele fala para eles que ninguém tem permissão de sair daqui e ir para Israel. Se vocês vão para Israel, eventualmente o Yoram vai escutar e vão causar problemas. E uma vez que esses grandes generais aceitaram o Yehu, então todo o resto dos soldados, etc., seguiram naturalmente. Como eu falei, esse Yehu era um tzadik, e um tzadik, ele está pronto para fazer a vontade de Hashem, mesmo quando é algo aparentemente cruel. Hashem, ele vira e fala para Abraham, depois que ele estava pronto para matar o seu próprio filho, o ato mais cruel possível, e aí ele fala, tá, Yadate, agora eu sei que você é temente a Deus. Porque você não faz as coisas por conveniência. Você faz as coisas porque eu estou mandando. Então, um ato como esse, especialmente fazer com outros Yehudim, é uma coisa difícil. Extremamente difícil. Mas ele era um tzadik, ele entendeu que isso era a vontade de Hashem, que ele acabasse com, ainda um rei, e que ele acabasse com os perversos. Então, quando acaba-se com os perversos, isso traz uma alegria. Então, por mais difícil que fosse, ele estava pronto para fazer isso que o profeta mandou ele fazer. Então, imediatamente ele vai para Israel para capturar o Yehoram e o Ahaziah. Ahaziah era o rei de Yehudá, que ele vinha às vezes passar as férias em Israel. A gente falou que ele veio lá passar, dar uma descansada. Então ele vai para o outro reinado, dar uma descansada. E esses dois não sabiam ainda do que tinha acontecido dessa coroação. Foi uma coisa muito em off que tinha acontecido. Então, eles vão agora se dirigindo lá com alguns soldados para até onde estariam esses dois reis. O Yehoram, ele tinha colocado vigias, obviamente, para ficar de olho, né? Estão lá os dois reis sozinhos. E aí ele vê que os cavaleiros estão se aproximando, mas ele não reconheceu quem eram esses cavaleiros. E aí ele vira para o rei e fala: olha, eu estou vendo um grupo de pessoas chegando. Aí o Yehoram, ele vira e fala: manda um cavaleiro lá para eles, para descobrir qual é a deles.
o cavaleiro vai até lá, ele se aproxima até o grupo de Yehu, e ele vira, pergunta qual de vocês? Vocês estão aqui para paz ou para guerra? E o Yehu, ele vira e fala, não é da tua conta. Falou isso. Com essa resposta você já sabe, né? Eita, passa um pedaço de bolo, gentileza. E aí, precisa ser, faz um pedaço. Obrigado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam haolam. Hum? Pode falar. Caché. Então, Abraçar, pode abraçar. Bom mesmo. o Yehu... Não escuta. Amém. Aí, ele vira e fala para o cavaleiro, é bom você se juntar com a gente se você valoriza a tua vida. Então, o vigia que está olhando lá de cima não entende o que acontece. Porque ele vê que eles se juntam e não volta correndo. Volta com a turma. Agora, Deus também direcionou a cabeça do Yoram para tomar essa atitude que não é muito sábia. Você manda um cavaleiro, se for inimigo, o que você acha que vai acontecer? Não vai te resolver o problema. E aí ele manda então um segundo cavaleiro, conforme o rei manda ele. E a mesma coisa acontece. Quem lembra a história do Únkelos? Lembra bastante essa da Mezuzá? É uma história parecida. E aí o rei começa a suspeitar, alguma coisa está estranha. E ele vira e fala, quem pode ser? E aí o vigia ele fala, olha, eu não estou reconhecendo, mas do jeito que ele está cavalgando, eu lembro desse general chamado Yehu, está me parecendo que é esse Yehu ben Nimshi, esse era o nome dele. É o jeito que ele dirige. Então ele falou, então vamos, e Yoram ele vira para o Ahaziah, ele fala, vamos nós dois se dirigir a ele. É algo sábio de se fazer? Não. Mas tinha que ficar lá no... Então eles vão com uma certa cautela, mas ele quer descobrir o que vai acontecer e quem é. Vou matar os dois. Já aproveita. Será que ele avisa? Mas por que ele sai? Porque ele queria sair da cidade, caso contrário, ele estaria cercado. Então, ele sai da cidade, ele se aproxima, mas não o suficiente, não muito. E aí o Yoram vai na frente e o Ahaziah fica atrás. E aí Hashem fez com que tudo isso acontecesse para que estivessem, como eu falei antes, no campo de Navot, que é onde o Ahav, pai do Yoram, ele tinha matado aquele Navot. Então, a gente já tinha falado que Elial não só preveu que eles iam morrer, mas que ele ia morrer naquele campo. Então, ele vira e fala, você veio em paz? Né? Qual que é a tua? E aí ele responde, como pode ter paz se tua mãe ainda continua praticando, a Isabel continua praticando idolatria, fazendo com que os Yodim continuem pecando? E agora ele entendeu que ele estava em apuros, e ele vira e fala, você agora vai confiar nos feitiços da tua mãe? Lá, os profetas dela, agora se vira, né? E aí ele entendeu que ele precisava sair correndo. Então, ele vira e fala para o Haziá, que estava mais para trás, fala, vamos fugir enquanto a gente consegue. Naquela hora, Yehu, ele puxa o arco, a flecha acerta ele no, no braço dele, no ombro dele, e batendo, entrando no coração dele. Qual que é a ideia? Então, se você lembrar, esse Yehorá, muitos anos antes, o Ovadia, ele sustentava os profetas. Sim. E ele veio pedir um empréstimo. E esse Yehoram, que era lá filho do rei, ele faz para ele um empréstimo a juros. Lembra? Que o final da história é que o Ovadia acaba morrendo. E aí esse Yehoram, ele quer cobrar os juros. E aí a mulher não tinha dinheiro nenhum, então aí vai lá, ela quer pegar os dois filhos. Foi aí que ela vai para o profeta, e aí ele faz aquele milagre do azeite, tá certo? Então, como ele tinha feito esse empréstimo
a juros, ou seja, ele não quis dar, só pensou em ganhar um troco, então o braço dele que ele estendeu para o Ovadia foi aquele que foi atingido primeiro, e o coração dele, obviamente o coração não só para matar, mas o coração dele que não amoleceu para poder ajudar esses profetas, então ele acabou morrendo dessa forma muito... O outro vai ficar para o próximo capítulo. Ele foge? Ele fugiu, a gente vai ver como vai acontecer. A mãe dele era. Boa tarde. Isabel, sim.